Olá, a paz do Senhor, boa noite. Eu sempre gravo meus vídeos à noite porque de dia a gente trabalha, né? Estou aqui fazendo este vídeo para poder falar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco de conhecimento e para que você venha a entender um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu tenho buscado, né? Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 19, versículo de número 1, que diz assim, o título é Ló recebe os dois anjos em sua casa. Veja só. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou ao seu encontro e inclinou-se com o seu rosto em terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço vós em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram. Só até aqui. Aleluia. Falando a respeito de anjo, a gente lê a palavra de Deus, nós entendemos que anjo é espírito. Né? E na Bíblia, em algumas passagens, fala a respeito de anjo. Em Gênesis capítulo de número 18 também fala que Abraão recebeu os 3 anjos no carvalhais ali, né? E os anjos ali comeram de tudo um pouco. E aqui em Ló também, Ló fez bolo sem levedura, sem fermento, para que os anjos comessem. Agora eu digo para você uma coisa, se anjo é espírito, por que comeu? Então aí tem alguma coisa que não está bem explicado. Isso que me desperta a curiosidade de eu pesquisar, de eu ir atrás de algum conhecimento a mais. Eu falava em alguns vídeos aí a respeito do livros apócrifos. Tudo isso aqui que fala a respeito desses anjos aqui está no livros apócrifos. Tem muitos apócrifos que não falam, mas está lá. Que não falam, mas tem muitos que falam. Veja só, um anjo que chega até Ló e come bolo, lava os pés, pernoita ali, e era anjo. Para mim, por exemplo, eu nesse mundo que eu estou aqui, se aparecer alguém para mim é um anjo, é espírito. O espírito não come, espírito não tem fome. Então tem coisas que não tá faltando aqui. Que anjo era esse? Da onde eles vieram? Foi enviado por quem? Você pode rir de mim, mas nada mais era que extraterrestre, que tiraram da Bíblia, que está nos apócrifos. Seres vindos de outro lugar, vindos de outras dimensões, de outros mundos, de outra galáxia. Então era extraterrestre. Talvez algum crente aí embuchado, enrustido, vão rir da minha cara. Eu peço para você pesquisar e te mostro, provo para você, com todas as letras. Muitas coisas foram ocultadas de nós. Muita coisa foi ocultada. Diz que a Bíblia tem uma data, mas é outra. Por que estão tudo correndo atrás de umas coisas do Amazonas? Porque lá está a cidade de Ratanabá. O rio Pison é no Amazonas. Pesquise, vá atrás. Pega os escritos antigos. Veja os escritos da Suméria. Não era pergaminho, era escrito em argila. Pesquisa, está na internet. O rio Pison, a rua de ouro e cristal. Aonde está isso aí? Então muita coisa foi ocultada. A ciência era muito mais avançada do que é hoje, mas foram ocultados.
Se eu falar para você que nós tinha 12 filamentos no nosso organismo, que fazia nós pensarmos melhor, nós vivermos melhor, esse filamento foi desligado. Esse filamento foi desligado, nós só funciona com 2 filamentos. Por isso nossa mente é muito limitada. Porque você tinha condições de se deslocar de um lugar a outro só você pensando. Isso está na Bíblia. Você já leu isso na Bíblia. Porque veja só, quando Filipe acaba de batizar o eunuco na beira daquele rio, que ele estava lendo Isaías, e o Espírito do Senhor, o anjo avisou para ele, vai até o carro, vai a tal lugar. Chegou naquelas águas, ele foi batizado ali naquele rio. E quando o eunuco saía feliz de dentro da água, a Bíblia diz que o Espírito levou Filipe e foi achado na onde? Em Azeto. Veja no mapa a distância de um lugar até outro. E ele foi transladado. Isso aí chama translado. Foi transladado para outro lugar. Porque algo poderoso, algo muito forte, fez que ele se deslocasse de um ponto a outro. Isso, ele foi transladado. Isso nada mais é que espírito, força, luz, que levou ele de um ponto a outro. Então, muitas coisas foram ocultadas de nós. Nós fomos mudados geneticamente. No passado. Eu falava um dia da arca de Noé. Pesquisa para você ver, não era uma arca só. Você pode achar que é loucura. Talvez você como pastor, como um crente, que eu conheço uns crentes enrustidos, um crente inchado, vai duvidar de mim, mas eu provo para você. Tudo que eu estou falando para você, eu posso provar. Talvez vão me chamar de louco. Depois do meus conhecimentos, eu fico preocupado o que pregar dentro da igreja, para que a pessoa venha ter um despertar, e sem eu ferir o sistema. Porque o sistema é corrupto. O sistema, no modo geral, é corrupto. É corrupto. Nós somos o gado que sustenta a pirâmide. Nós estamos aqui embaixo. Só que se nós começarmos a pensar, a trabalhar de uma maneira diferente, nós vamos desmoronar essa pirâmide. Essa pirâmide vai cair. E todo o sistema vai cair. Todo o sistema corrupto vai cair. Todo o sistema corrupto vai cair. A arca de Noé lá era 7 arcas. Provo para você. Era 7, está no escrito da Suméria. Está escrito isso aí. Há 450 milhões de anos foi provado. Pelo fósforo 14. Foi provado. Fósforo 14 é um sistema lá que mede a idade da pedra. Há 400 milhões de anos foi escrito. Está lá, o escrito da Suméria. Falando a respeito dos alienígenas, falando a respeito da Arca de Noé, falando a respeito da transfiguração de Cristo, falando do escrito do Mar Morto, falando tudo isso aí, que foi tudo ocultado de nós, que estava escondido no Vaticano, foi pegado agora lá. Foi pegado agora há pouco tempo. Aí casou uma coisa com a outra. Parte de pergaminho do escrito do Mar Morto, que está do escrito da Suméria, no escrito do Mar Morto, estava no Vaticano. Aí para poder provar, comparou uma coisa com a outra. Então o pergaminho é mais novo. E o mais antigo é as argilas da Suméria. As argilas da Suméria. Está lá. Como fazer um homem. Como o homem foi feito. Quantas arcas existia. O que tinha dentro da arca. A arca nada mais era, todas as 7 arcas que tinha. As 7 arcas. Era um laboratório. Não entrou animais nenhum lá. Não entrou animal nenhum. O que estava lá era congelado espermatozoide de animais e óvulo de animais. Porque a terra ia ser destruída. Ia ser destruída com o dilúvio, que nem aconteceu mesmo. E teria que preservar aquilo dali. Mas não era para ser armazenado. Mas uma voz falou com Ló. Uma voz falou com Ló. Ele achou que era um anjo. Está na Bíblia. Você lê e pesquisa lá. Não fica só nas minhas palavras, não. Leia tudinho. Leia, releia, estude, pesquise. Acha
alguma saída ali, você vai pesquisar, você vai ler o escrito da Suméria. Você vai ver que eu não estou errado. Foi ocultado as coisas de você, meu irmão. Foi ocultado as coisas de você. As coisas diferentes do que se diz que é. Quando eu falo que estou falando aqui com você, me arrepio o corpo todo, porque eu sei que foi escondido de nós. A respeito dos escritos da Suméria, por que veio tudo à tona? Por que veio tudo à tona? Eu falei esse tempo atrás, muitos se envergonharão daquilo que aprendeu desde criança. Talvez um dia, não falo da palavra de Deus que está aqui, de tão pequenininho que é isso aqui, tão pequeno, tão poucas coisas que trouxeram para nosso conhecimento, poderia ser muito grande. Para mais transformação de vida, para nós viver a vida da maneira correta. Não ser tão manipulado. Então foram escondido de nós, meu amigo. Foi escondido de nós, meu irmão. Tudo estava nos porão do Vaticano. Vou falar uma loucura aqui, você vai achar que é loucura. Papa Francisco não existe mais. Bye bye, já era. Existe um sósia no lugar. O Vaticano está fechado, o Banco do Vaticano está fechado. Foi tirado, você pode ver, pesquisa na internet, foi tirado dos porão do Vaticano. 650 avião de ouro foi levado para os Estados Unidos. Está no Fort Knox guardado. Dinheiro de toda a terra, da população, do mundo inteiro que foi tirado. Esse dinheiro está no poder dos Estados Unidos, está no poder de POTUS. Eu vou falar POTUS porque é o nome dele galáctico. De Donald Trump, que volta daqui uns tempos. Então você está vivendo num mundo paralelo. Joe Biden é presidente dali do Washington DC. A cidade de Washington ali, porque a cidade de Washington existe registro em cartório que é das 13 famílias. Das 13 famílias que manipula a terra. O Rothschild, os bancos brasileiros pagam tudo pro Rothschild. Existe parte do Brasil que é desse povo também. Está registrado em cartório. Então todo o sistema está caindo. A podridão veio à tona. Não consegue mais. Então a cabala negra está perdendo. Está chegando nos seus últimos dias a cabala negra. E tudo tem a ver com a religião, a sua espiritualidade, o seu corpo, o seu ser. Nós fomos criados não para ser manipulado. Desse jeito que nós somos manipulados. Ocultar as coisas de nós. Ocultar as coisas da palavra de Deus para que nós venhamos ter mais conhecimento. Para que tenha mais um despertar. Falando a respeito dos anjos que veio visitar Ló. Eu digo para você uma coisa. Por que Jesus foi no monte para transfigurar? Eu falava esses dias no outro vídeo. Por quê? Pesquisa para você ver. Eu tenho uma tradução. Eu pregava uma coisa. Hoje eu entendo da maneira diferente. Então eu tenho que pegar leve. Porque eu estou mentindo. Se eu continuar na mesma tradução, da mesma maneira que eu estava interpretando. Então nós fomos manipulados há muito tempo. Nós fomos manipulados pelo sistema. Muitos pastores, muitos líderes estão sendo manipulados. Eu sou avisado todo dia do que está acontecendo. Existe algo sobrenatural que me visita e fala comigo. O irmão Antônio aqui não surtou. Eu simplesmente pesquiso. Irmão, as coisas não é do jeito que pregaram para nós. Não é. Abra o seu conhecimento, irmão. Você está sendo manipulado. Você está sendo manipulado. Você vai ficar com vergonha o dia que você entender o que é a palavra de Deus. Você vai se envergonhar daquilo que você pregava, sapateava assim do púlpito, fazia aquele estardalhaço, aquela coisa bizarra. Você achar que isso é palavra de Deus. Colocar a palavra dentro do versículo da Bíblia, forçar ele a falar o que não está falando. Nós somos visitados toda a vida, protegido e guardado por seres de outros lugares, enviado por Deus para nos guardar. Você vai entender um dia que nós somos joias preciosas. Nós somos joias preciosas para Deus. As coisas mais preciosas na face da terra. Vou falar aqui vários nomes para você. Draconiano, reptiliano, Enki Enlil. Leia o livro perdido de Enlil. O livro perdido de Enki. Enlil não. Enlil é o seu irmão.
leia sobre o livro perdido de Enki. Você vai entender um pouquinho. Por que estão tão protegido o Amazonas? Porque ali tem uma pedra escrito. Está na internet. Como se fazer um homem. Nós fomos enganados. Há muito tempo. Nós fomos enganados há muito tempo. Há muito tempo nós fomos manipulados. E estamos continuando sendo manipulados. E Cristo veio nos pregar o amor. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo para poder abrir nossa mente. Para pesquisar, para ir atrás. Não está doutrinado. Como se fosse um cavalo na carroça. Simplesmente com aquele negocinho que só olha para frente. Não pode olhar dos lados. Cristo ainda cura, ainda liberta. Você pode ser libertado. Eu falava a respeito de anjo. Não era anjo, era extraterrestre. Está nos escritos da Suméria, nos pergaminhos do escrito do Mar Morto. Como se deslocar de um ponto a outro. Por que existe aqueles fortes? São portais. São portais. Por que existe túnel daqui até a Inglaterra? Começa no Amazonas. Os primeiros habitantes da Terra chamavam-se Muriu. Pesquisa, não precisa ficar só na minha fala. Chamava Muriu. Eles andavam só por baixo da Terra. E no passado a Antártida não era congelada. E hoje é. Pesquisa, vai atrás. Vai atrás. Nós achamos que Jesus veio na Terra, Deus veio na Terra. Nós acreditamos que Satanás veio lá do céu com a sua terceira parte do anjo, caiu na Terra, destruiu a Terra. Não é assim. Mentira. Hoje eu estou tentando me redimir porque eu já preguei isso, gente. Eu dei ensino sobre essas coisas. Eu dei ensino sobre essas coisas, mas não é assim literalmente falando. E daí Deus veio na Terra, que o Gênesis diz, né? Gênesis 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio quando foi? Foi aí 2000 anos atrás? Foi há 4000 anos atrás? Foi quantos mil anos atrás? Ninguém sabe. E a terra era sem forma e vazia? Então ali naquele intervalo ali entre Gênesis 1 e 2, passou milhares e milhares e milhares de anos. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Movia-se sobre as águas. E diz que havia treva na face do abismo. Então, não é dessa forma, literalmente falando, se você estudar. Então essa Bíblia aqui é 1% do que tá escrito, do que era para ser escrito. No dia que você abrir sua mente, começar a pesquisar, você vai ver que o trem é diferente. Tá? Estou trazendo isso aqui para você. Eu quero falar em outro vídeo a respeito da mulher com dores de parto. Do arrebatamento. Do arrebatamento. Mas por enquanto eu vou ficar só nisso aqui hoje, falando a respeito desses alienígenas. Que estão aqui hoje. Que vêm falar com a gente. São seres de luz. Criados por Deus também. Tem muitos do bem e tem muitos do mal. E o bem sempre vence. Porque a luz venceu. Eu creio isso em nome de Jesus. Compartilhe. Curta esse vídeo. Comente. Estou aqui para esclarecer aquilo que você tiver dúvida. Um abraço, fica com Deus.